Oi, meu nome é Júnior e esse livro tem muito escopo para a imaginação. Desde que eu assisti a série Anne with Nanny no Netflix, eu venho adiando a chance de ler os livros no qual a série foi baseada. Verdade seja dita, a série não me cativou no primeiro momento. O primeiro episódio é muito grande e a personagem fala igual a maritaca. Foi difícil passar daquele primeiro episódio, mas quando você passa, você vai encontrar uma história linda com personagens maravilhosos, uma fotografia, uma abertura, uma música de abertura, assim, onde dá paixão, sabe? E agora da saudade. Depois que você passa do primeiro episódio, é muito difícil você não se apaixonar pela série, principalmente se você gosta de ler. Então, essa semana, quando estava eu no hipermercado fazendo compras, de máscara e respeitando a distância social, crianças respeitem a quarentena, eu fui ali, sabe aquele cesto de livro que fica no supermercado, assim, meio isolado, meio ignorado ali por todo mundo e que raramente tem coisa boa? Pois é, tava sem nada pra fazer, falei, vou lá dar uma olhada. E quando eu cheguei lá, como um sinal do céu, Anne de Green Gables, eu falei, é um sinal. Eu tenho que comprar. É uma edição econômica, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E tava bem maltratada lá, jogada lá junto com os outros livros. Eu tive que vasculhar um pouco para encontrar a menos danificada, porque tinha umas com risco de caneta, amassada, tinha uma etiqueta de preço pregada nela, assim, direto no livro. Não tinha embalagem plástica, nenhum dos livros estava lá, estava embalado. É uma pena ver pontos de venda tratando livros dessa maneira, né? Mas não é o foco principal do mercado. Mesmo assim, a gente fica triste. Quem gosta de ler, fica triste. Se você assistiu a série, provavelmente você está querendo ver um comparativo entre a série e o livro, ver se é ok. Espera que daqui a pouco, na parte com spoiler, a gente fala sobre isso. Mas primeiro eu vou fazer um resumo da história sem spoiler para quem não viu a série ou para quem não leu o livro e quer ler. E quando eu for falar com spoiler, eu aviso e aparece o avisinho aqui embaixo para não correr o risco de quem não gosta de spoiler assistir. Espera aí. O livro conta a história da Anne Shirley, que é uma órfã no Canadá no final dos anos 1800, ruiva, e isso não é bem quisto pela sociedade da época. Padrões de beleza, né, gente? Ruivos eram tidos como pessoas detentoras do pecado original e cheias de luxúria. Então, assim, ela sempre sofreu com isso, com a aparência dela. Ela nunca gostou nem de ser ruiva, nem dos olhos verdes. E a Anne vê a chance da sua vida mudar quando ela é mandada para adoção para um casal de irmãos na fazenda Green Gables, no vilarejo de Avonlea. E ela já vai assim sonhando muito, que ela é uma pessoa que imagina bastante, então ela já vai sonhando com tudo que pode acontecer na vida dela, com a vida dela pode ser maravilhosa, as 1001 aventuras que ela pode chegar lá e conhecer. Só que quando ela chega lá, ela tem uma grande decepção, porque na verdade os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert queriam adotar um menino para ajudar a tomar conta da fazenda, porque eles estavam ficando velhos e não tinham utilidade para uma menina ali. Então ela vai ser mandada de volta. Só que, como eu disse, a personagem conversa pelos cotovelos, assim, ela não cala a boca um segundo. Tem hora que você vai ler e tem 1-2 páginas que é uma fala dela só, sabe, sem pausa e sem dar um fôlego pra gente. E esse jeito dela, muito aberta, conversando muito, acaba conquistando o Matthew e a Marilla. E eles acabam deixando ela lá em Green Gables, falando, não, nós vai te adotar sim, fica aí, você ajuda no que você puder. E aí a Anne Shirley vira Anne de Green Gables. E a gente vai acompanhar essas aventuras e desventuras dela por essas 335 páginas desse livro. A maioria delas na escola, com a sua melhor amiga do peito e alma irmã, Diana, enfrentando seu amigo/inimigo Gilbert Blythe. Então, parece uma sinopse bem simples, né? E de fato é. O livro foi lançado pela primeira vez em 1908. É uma série bem clássica no Canadá e a autora chama Lucy Maud Montgomery. E é aquele tipo de livro que acompanha a rotina do personagem, sabe? Sem grandes eventos, sem grandes histórias. Parece que você tá olhando a vida de alguém por uma janela, a vida de alguém normal, só que no caso é uma vida de alguém normal que viveu há muito tempo atrás. Então é isso aí. Você vai acompanhar o dia a dia da Anne, na escola, na fazenda, as pequenas aventuras dela ali. Aventuras essas que, vou ser sincero, se esse livro se passasse nos dias de hoje, seria inviável. Para dar uma noção para vocês da personalidade da Anne, do que eu tô falando sobre as aventuras, eu vou ler um trecho na página 139 do livro Anne de Green Gables. Nessa parte, a Marilla tá ensinando a Anne a cozinhar, e a Anne tá contando pra Diana, sua alma irmã, sua melhor amiga, como tá sendo suas aventuras na cozinha. Música de leitura dramática, por favor. Há muito pouco escopo para a imaginação na culinária. Você simplesmente tem que seguir as regras. Na última vez em que fiz um bolo, esqueci de acrescentar a farinha.
Estava imaginando uma história muito adorável sobre eu e você, Diana. Imaginei que você estava terrivelmente doente com varíola e todos haviam abandonado. Mas fiquei corajosamente ao pé da sua cama e cuidei de você até que você voltasse a viver. Depois, contraí varíola e morri. E fui enterrada sobre aqueles álamos do cemitério. E você plantou uma roseira perto do meu túmulo e regou-a com suas lágrimas todos os dias. E você jamais esqueceu a sua amiga de infância que sacrificou a vida dela por você. Foi uma história comovente demais, Diana. As lágrimas simplesmente escorreram pelo meu rosto enquanto eu batia o bolo. Mas esqueci a farinha. E o bolo foi um desastre completo. Farinha é essencial para fazer bolo, sabia? Laudo médico TDAH. Sério, gente, metade dos problemas, na verdade 99% dos problemas vividos pela Anne nesse livro é causado por um seríssimo transtorno de déficit de atenção. E assim, se o livro se passasse hoje em dia, criança chegou lá com essa energia toda, com essas ideias meio imaginando demais, esquecendo as coisas, desce Ritalina goela abaixo e vira um anjinho, não tem mais problema, não vai mais errar o bolo. Aqui logo em seguida ela fala que deixou um rato morto dentro da calda de pudim e quase serviu para as visitas. A maioria dos problemas delas tem a ver com isso, com a imaginação dela e realmente é TDAH. E os outros problemas dela no livro tem a ver com seu cabelo vermelho e seus olhos verdes. Outra coisa que seria, assim, facilmente resolvida hoje em dia, né? Ela seria o quê? Uma e-girl, uma youtuber, qualquer coisa, né, gente? Porque ruiva, dos olhos verdes, com TDAH, é o que mais tem por aí. Então é um livro realmente muito corriqueiro, não espere encontrar grandes aventuras, assim, grandes eventos, não tem um evento. Realmente, a parte mais importante do livro é a sua personagem título, a Anne, que é exótica, ela tem, assim, sabe aquela imaginação de uma criança de imaginar que o chão é lava? Ela tem aquilo vezes 5.000. E vê tudo de uma maneira poética e dramática. Ela se imagina uma princesa, uma donzela em perigo, baseada nos livros que ela lê. Então, assim, realmente, o que te prende ao livro é a Anne. Ela te cativa, ela realmente cativa. Os outros personagens têm pouca profundidade, sinto muito dizer, mas tem. E como eu disse, esse livro faz parte de uma série. A série conta com 6 livros e um prequel. E qual não foi minha surpresa quando, além de Anne de Green Gables, eu encontrei nesse mesmo supermercado, nesse mesmo momento, os 2 livros seguintes. Anne de Avonlea e Anne da Ilha. Eu até deixei as etiquetas pregadas com preço para vocês poderem ver que realmente está pregado direto na capa. Isso é uma sacanagem muito grande com o livro, né, gente? Sinceramente. Mas eu fiquei muito feliz. Então, esses 3 livros eu com certeza vou ler. E depois eu decido se eu compro os próximos 3. Esse livro ele passa por um fenômeno muito interessante. Como ele foi escrito em 1908 e publicado na mesma época, ele foi escrito para ser um livro infantil. Só que ele tem uma literatura muito rebuscada. Não é um livro pequeno, como vocês podem ver. E a Anne, ela tem uma paixão por palavras difíceis, então vai ter essas palavras no livro, diretamente no livro, que você vai ficar assim, ok, talvez eu não tenha entendido, talvez eu precise de um dicionário. E vai ter palavras que, assim, na época provavelmente era muito comum, mas hoje em dia também já caíram em desuso. Então esse livro eu acho que ele vive num limbo, porque hoje em dia ele não é nem simples o suficiente para ser considerado infantil e nem complexo o suficiente para ser considerado adulto. O que é uma pena, porque ele realmente tem lições muito boas, sabe? Tem coisas muito valiosas e vale muito a pena a leitura. Falando sobre a edição, como eu disse, é uma edição econômica da Ciranda Cultural, mas eu fiquei bem satisfeito, na verdade. Eu comprei por um preço um pouquinho elevado, que comprei aqui, mas procurando na internet você acha cada livro por R$ 9,90 e a coleção por R$ 60, eu acho. Então, assim, vale muito a pena. E eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, a ilustração da capa. Gente, que ilustrações lindas. As 3 capas que eu tenho aqui, as ilustrações são lindas. A ilustradora chama Beatriz Mayumi e, sinceramente, o que uma ilustração não faz, né, gente? Uma versão econômica, mas fica linda só por causa dessa capa super caprichada. Então, assim, salva de palmas pra Beatriz, né? E mesmo sendo uma versão econômica, como eu disse, quando eu comprei eu não esperava muita resistência, sabe? Não esperava muita coisa, assim, tem letras bem pequenininhas, muito pequenininhas mesmo, só que eu tive uma surpresa muito boa quando eu terminei de ler e, tá vendo, ele não perdeu a integridade, porque sabe aqueles livros baratinhos que a gente compra, que você vai ler assim, e aí ele... Sabe? Tipo
esse aqui, né, gente, pra vocês, assim, que são mais novos, talvez vocês não conheçam, mas esse aqui foi a primeira edição de Harry Potter e o Enigma do Príncipe no Brasil. E eu lembro que na época muitos fãs reclamaram, porque assim, olha a situação. O meu aqui, ele tá um caco e nem é uma versão econômica, né? Então, juntando essa capa com essa edição que é econômica, mas tem uma boa integridade, uma boa gramatura, uma boa brochura e ainda mais esse preço, né, gente? Que preço maravilhoso. Eu certamente vou comprar os outros 3 dessa coleção, se eu for comprar, porque valeu muito a pena. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para essa edição é a tradução. Ela é assinada por João Sete Câmara. Alguma coisa do tipo, deve ter pronunciado errado. Mas, o que acontece? Como se passa muito tempo atrás, com costumes muito diferentes, com referências, tem muita referência bíblica aqui, porque a Anne, ela é ensinada na escola dominical, né? Então ela sempre cita versículos bíblicos, e assim, a gente ficaria muito perdido, sinceramente. Eu acho que poucas pessoas hoje em dia conhecem a Bíblia a ponto de conhecer, assim, um versículo solto. Então, durante todo o livro, você tem as notas do tradutor aqui no rodapé, que são muito relevantes, te ajudam muito ao contexto, sabe? São um poço de sabedoria. Esse aqui, provavelmente, né, se são notas do tradutor, é um mérito desse João. Salva de palmas para ele, porque realmente faz toda a diferença na leitura do livro. Então, eu vou encerrar agora a parte sem spoiler, porque agora eu quero comentar sobre as diferenças do livro para a série, que são grandes. Então, se você só quer saber a diferença do livro para a série, continua aí. Se você está interessado a ler o livro, ou se você não conhece nem o livro ou a série e vai conhecer agora por recomendação minha, obrigado primeiro. E tchau. No meu próximo vídeo eu devo falar sobre Anne de Avonlea, que eu já tô lendo ele, na verdade. E aí eu vou falar com spoilers. Não tem como falar do segundo livro da série sem dar spoiler do primeiro, né? Mas corre que dá tempo de você ler, o primeiro e o segundo, porque meu próximo vídeo é daqui 15 dias. Semana que vem tem vídeo da Letícia e depois tem o meu. Então se você tá indo embora agora, não gosta de spoiler, beijo, até o próximo vídeo. Indica, compartilha, curte aqui embaixo, manda pros seus amigos e comenta aí o que você tá achando do canal, faz favor. Já foi embora? Ficou só quem quer spoiler, né? Não me responsabilizo. Então tá, se você já assistiu a série, você vai encontrar muitas diferenças no livro. Eu imaginava que o livro seria... O primeiro livro seria a história das 3 primeiras temporadas, ou seja, as 3 temporadas que tem, né, porque ela foi cancelada. E até se for seguir uma ordem cronológica, só que assim, o livro muda, a série muda muitas situações, adapta muitas situações, sabe? E é até um ponto positivo. Como eu disse, eu gosto muito da série, então não vejo isso nada negativo. Só que, gente, um livro escrito em 1908, publicado em 1908, é totalmente diferente da série, né? Como, se você já assistiu, você deve saber que a série tem um roteiro bem progressista, trazendo questões como racismo, como homofobia, como machismo. Isso você não vai encontrar no livro, realmente você não vai encontrar nada disso no livro. É até um pouco decepcionante, mas é compreensível devido à época, sabe? Então assim, a personagem foi muito atualizada. Então não espere Anne ícone feminista, não vai ter. Você vai ter assim algumas ideias esparsas dela, coisa pouca que fica subentendida ali, mas na maioria das vezes a vida dela é crescer e virar uma esposa exemplar, e enfim, é isso. Da mesma maneira, Josephine Bayer existe no livro, ela é uma solteirona, rica, tia da Diana, só que a Gertrudes, esposa dela, não existe. Então assim, não é abordado. Talvez seja abordado nos próximos livros que eu ler, talvez, mas eu duvido bastante. E o Cole, que é um personagem que eu gosto muito da série, aqui não existe, nem passa perto, sabe? E também não tem aprofundamento dos outros personagens, sabe? O arco da Marilla e do Matthew sobre o irmão deles e como eles tiveram que ficar em casa. Não tem. A vida do Gilbert não tem. Sebastian, muito menos. A professora empoderada que dirige uma moto e inventa um jornal, também, por enquanto, não tem. Então assim, isso é meio decepcionante? São pontos muito positivos na série que no livro fica a desejar. Mas é um livro clássico, né? De toda maneira foi uma ótima releitura pra série. E eu acho que eu fui até meio inocente achando que ia ter, porque eu sabia que o livro era muito antigo, então... Paciência, né, gente? Paciência é outra experiência. E como eu disse, nesse livro você vai acompanhar toda a infância da Anne. Num dos últimos capítulos ela vai pra faculdade, que é onde a série acaba. Só que o livro continua um pouco além. Que aí eu acho que seja até um bom motivo pra terminar a série naquele ponto. Então, vou te dar mais uma chance. Se você
assistiu a série, beleza, gostou, ama a série, mas tá pensando em ler um livro? Para agora, tchau, até o próximo. Porque agora eu vou dar spoiler do fim do livro e assim, é bem diferente da série. Ok? Fechado? Mais um selo de spoiler. Que a Anne termina a faculdade dela na Queen's, ainda nesse livro, e ela já está apta a ser professora, que é 1 ano só de licenciatura, tanto ela quanto o Gilbert. E aí ela volta para Avonlea para poder ficar nas férias, só que ela ganhou uma bolsa de estudo para e se especializar em alguma coisa, e ela tá na cabeça que ela vai fazer isso, e o Gilbert vai dar aula na escola de Avonlea, porque ele quer ser médico no livro, assim como na série, só que ele precisa juntar dinheiro, então ele vai dar aula em Avonlea até ele conseguir juntar um dinheiro, depois ele vai partir faculdade de medicina, Med 1909, sei lá. Só que aí, quando a Anne tá em Avonlea nesse período de férias, reencontrando o Matthew e a Marilla, eles recebem uma carta do banco onde estão todas as finanças dele, avisando que o banco faliu. E quem lê essa carta é o Matthew, e ele infarta e morre. Sério, no final do livro, o Matthew morre. Talvez tenha ficado um pouco impactado. Talvez. Esperava por isso? Não tinha lido nada sobre esse livro, não tinha visto nenhum filme. Foi algo impactante, eu acho que talvez a série tenha feito bem, porque assim, no arco da série, até tem assim a ideia do Matthew perder um dinheiro, né, no naufrágio no navio e quase falia, e ele fica doente, fica de cama, e isso acontece até, acho que na primeira temporada, mas no livro isso vai até as últimas consequências. Então assim, se fosse pra série seguir o livro, ou a Anne voltava pra Avonlea e acontecia alguma coisa pra ela ali, como a morte do Matthew, ou então ela tinha que seguir a vida pra frente, e aí ela se separava de todos aqueles personagens que a gente tanto ama. Então assim, talvez tenha sido uma boa escolha para a série, talvez. Ou talvez eles só queiram, assim, quem sabe, né? Quem sabe só tá esperando a atriz crescer, porque foi um casting muito bem feito pra Anne, todos os personagens. Talvez tá só esperando a atriz crescer e vai continuar a série daqui a uns anos. Vai fazer Anne de Avonlea ou Anne da ilha. Então, assim, esperança é a última que morre. Além disso, a Marilla tá com problema de visão e tá ameaçando ficar cega, então ela não pode fazer nada dentro de casa. E isso tudo acontece no final do livro, e a Anne se vê obrigada a ficar em Green Gables. Na verdade, ela se oferece, assim, de prontidão, porque ela tem uma gratidão muito grande pelo Matthew e pela Marilla. E aí, nesse momento, Gilbert, que até então no livro não tinha feito nada, sério, dá pra ver que o Gilbert gosta da Anne, e isso tá claro no livro. A Anne tá cagando e andando pro Gilbert, mas eles não têm ali muita interação, sabe? Eles passam o livro, sério, literalmente todo obrigado, então você não espere encontrar um beijo nas últimas páginas, você não vai encontrar, e sinceramente eu acho que nem no próximo livro, talvez no terceiro, talvez no quarto você encontre, bem devagar. E aí o Gilbert abre mão do cargo dele na escola de Avonlea pra Anne poder ficar lá e cuidar da Marilla, e vai dar aula no vilarejo vizinho chamado White Sands, eu acho. E vai ser em cima disso que o próximo livro vai se construir, mas eu vou falar dele no próximo vídeo. Não sei se vai ter a série completa, mas pelo menos Anne de Avonlea eu vou falar, porque realmente assim mostra o que aconteceu depois da série, né? Onde a série parou, e eu tô curioso com isso. Essas são minhas opiniões sobre Anne de Green Gables. Se você já leu, deixe seu comentário aí embaixo. Quanto que você concorda, que você discorda. Se você não leu ainda, vai ler, volta aqui e deixa seu comentário. Mas deixa seu comentário antes também pra incentivar, sabe? Custa nada, né, gente? Comentar de graça. Curte o vídeo, compartilha, manda pros seus amigos. Quem gosta de ler, quem não gosta de ler, manda pra todo mundo. Beijo, beijo. Tchau.